Esperar o pessoal começar a entrar na live. Tudo bem, pessoal? Vocês que estão assistindo nesse momento aí, se puder dar um ok para ver se está tudo certinho, se o vídeo está funcionando legal, se o vídeo e o áudio estão funcionando tudo certinho, para a gente começar a nossa live hoje, a nossa exposição das Sagradas Escrituras. A gente sabe que esse decreto do governo aí pegou mais um dia então de culto, mas a gente vai passar a palavra para você por aqui. Temos várias ferramentas, né, para a gente poder pregar a palavra de Deus. Está tudo certinho? Vamos começar. Você que tem a sua Bíblia aí junto com você e pode acompanhar na palavra. Se você não tem, esse vídeo vai ficar gravado na internet, no Facebook. Você pode acompanhar também depois que o vídeo foi encerrado, porque ele vai ficar gravado, que tudo que a gente pregar aqui, você vai acompanhar na sua Bíblia, você vai acompanhar na palavra de Deus, porque a Bíblia fala que a salvação, a libertação da pessoa vem pela verdade. Somente a palavra de Deus pode trazer salvação para aqueles que necessitam de salvação. O único método, a única maneira que eu posso ser salvo é somente pela palavra de Deus. Eu não posso ser salvo por outra coisa. Eu não posso ser salvo pela oração de um terceiro. Eu não posso ser salvo quando eu peço para que outras pessoas se preocupem com a minha alma, quando eu não faço nada para a salvação dela. A Bíblia fala que salvação é individual. Para mim poder ser salvo, eu preciso buscar Deus de todo o meu coração. Eu não posso ser como a Bíblia fala, o povo do passado, que adorava a Deus apenas com os lábios, mas o coração estava distante dele. O meu coração tem que estar voltado para a palavra. Eu tenho que amar a palavra. Por isso que Davi falou, peguei as tuas palavras e a comi. Porque Davi amava a palavra de Deus de tal maneira que ele interpretou a maneira de comer a palavra de Deus, saciava a fome dele. Você que ama a Deus, você tem que amar a palavra dele, porque somente pela palavra de Deus há libertação na vida das pessoas. Você que tem a sua Bíblia aí, abra ela no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Para a gente poder passar o Espírito para você, em nome do Senhor Jesus, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, se Cristo morreu por mim, se como a palavra de Deus fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, fazendo maldição por nós, como está escrito na palavra dele, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, logo eu tenho que morrer também por ele. Mas como é que eu vou morrer para Cristo? Eu vou morrer da maneira morte física? Não, a palavra de Deus diz que quando eu deixo o mundo de lado, quando eu começo a viver para Deus, quando eu largo a concupiscência do mundo, quando eu deixo o meu coração de lado, porque a Bíblia fala que enganoso é o coração mais de todas as coisas, e se tem uma coisa que a gente deve guardar é o coração, eu começo a morrer para o mundo, eu começo a morrer para mim mesmo, eu começo a matar o meu velho homem e começo a viver para Cristo. Quando a Bíblia fala que um morreu por todos, e esses todos em si que Cristo morreu por essas pessoas têm que morrerem também, é necessário que eu assumo um compromisso com Deus. Eu caso com Ele. Eu tenho que ter um casamento. É como um casamento na vida real. Para mim poder conhecer uma pessoa e fazer essa pessoa feliz, eu tenho que casar com ela. Antes de eu fazer essa pessoa feliz, eu tenho que entender que eu assumi um compromisso com ela. Se eu casei, a Bíblia fala que são feitos uma só carne. A Bíblia fala que Deus, ele é o noivo e a igreja é a noiva. Ele no último dia vai vir buscar a noiva adornada, a noiva sem mancha, a noiva sem mácula, a noiva sem ruga, a noiva pura. A igreja em si, que venceu tudo nessa terra, que passou perseguição, que passou por aflição, que passou por tudo, mas ela nunca negou a fé que estava dentro dela. Ela nunca buscou as coisas que são terrenas. A Bíblia fala que, ainda que o nosso exterior se corrompa, contudo, o nosso interior se renova todos os dias. O cristão verdadeiro é aquele que mesmo ele passando por aflição, mesmo passando por problema, mesmo passando por dificuldade, a única coisa que ele tem na vida dele é a palavra. Ele se apoia na palavra.
Ele não se apoia na palavra de outras pessoas. Tem pessoas que, quando está passando por um problema, vai pedir conselho para pessoas que não são de Deus. Tem pessoas que, quando está passando por determinada situação, ela vai pedir conselho para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. O que essa pessoa vai oferecer para ela? Nada. Ou ela vai oferecer aquilo que ela sabe, ou ela vai oferecer aquela experiência que ela passou no mundo, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A gente tem que meditar nossa cabeça na palavra de Deus. E se eu sei que Cristo morreu por mim, logo da mesma maneira eu vou morrer por Ele também. Eu vou assumir um compromisso com Ele. Eu não vou deixar o meu coração falar mais alto. Eu não vou deixar os meus desejos, os desejos infames, a lascívia, como diz a palavra de Deus, tomar conta do meu eu. Eu tenho que deixar os meus desejos de lado. Eu tenho que matar todos os dias o meu velho homem, para que o Espírito Santo possa então penetrar dentro do meu coração. A gente sempre fala e prega na igreja que Deus ele não divide glória com ninguém. Se eu quero assumir um compromisso com Deus, eu tenho que largar tudo, meu amigo. Eu tenho que assumir uma posição, eu tenho que assumir um compromisso com Ele, e tudo que o mundo tem influência dentro de mim, eu tenho que deixar de lado. Mesmo que eu sou chamado de careta, mesmo que muitas pessoas me vejam como uma pessoa que não tem valor para a sociedade, porque o que importa é que Deus me reconheça diante dEle. No último dia, cada um vai apresentar suas obras diante de Deus. No último dia, todos estarão diante do tribunal de Deus. Como está escrito na palavra dele, prepara-te, ó Israel, para te apresentar diante do teu Deus. Nós temos que se preparar em vida, porque depois que o homem morrer, como está escrito na palavra dele, que o homem está direito morrer uma única vez, depois disso vindo o juízo. Depois que a pessoa morre, logo ela vai ser julgada pelas obras, pelo caminho que ela tem tomado. Depois que a pessoa morre, ela vai ser julgada pelo caminho que ela tem tomado em vida. Se eu tenho andado e trilhado meus caminhos diante da palavra de Deus, eu vou ser julgado segundo o meu caminho. Se eu tenho andado segundo a concupiscência e o desejo do meu coração, ou segundo o que o mundo tem atribuído, talvez na minha salvação, que para o mundo não tem como ter salvação, eu vou ser julgado segundo o que eu tenho feito no mundo. E cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Eu não posso, no mundo, comer das coisas que o mundo me oferece, meu amigo, e achar que uma reunião, que um culto, que eu venho para a igreja, eu vou ser salvo apenas por esse culto. A Bíblia diz que é de honra a honra, glória em glória. Eu tenho que me limpar pelo lado de dentro, eu tenho que limpar o meu coração, eu tenho que limpar a minha mente, porque a Bíblia fala que o diabo joga os dardos inflamados do maligno. Primeira coisa que o diabo faz é tentar inflamar nossa mente. E uma vez a gente alimentando o desejo da mente, desce para o coração, aí se torna pecado. O diabo age na mente da pessoa. O diabo tenta matar os cristãos, primeiramente na mente, na consciência. Depois que o diabo consegue agir na mente da pessoa, e a pessoa alimenta, e ela dá à luz à concupiscência do pecado, o pecado logo desce para o coração. E a Bíblia diz que se tem uma coisa que eu devo guardar o meu coração, porque é dele que procede, então, as saídas da vida. Se o meu coração está manchado, as saídas da vida estão trancadas. Se o meu coração está cheio de rapina, se o meu coração está cheio de egoísmo, se o meu coração está cheio de soberba, se o meu coração está cheio daquilo que desagrada a Deus, com toda certeza a minha vida está trancada, porque tudo começa pelo coração. Tudo começa pelo coração. Maior que todas as coisas, o coração é enganoso. A Bíblia fala que maior que tudo, o nosso coração é enganoso. Há pessoas que falam assim, mas Deus conhece o meu coração. Mas quantas pessoas hoje morreram, estão na perdição, estão na ruína, estão no lago que arde com fogo e enxofre, que Deus conhecia o coração dessas pessoas, mas estão lá. Ah, mas Deus é injusto. Não tem injustiça da parte de Deus. Cada um tomou o caminho para si que aparentemente achavam que era melhor. Há pessoas que hoje, então, talvez no inferno, que eram religiosas, que até iam para a igreja, iam no domingo na igreja, iam durante a semana na igreja, mas faziam tudo de errado. Tem pessoas que vão para a igreja para apagar aquela imagem ruim que a sociedade tem dela, mas não nasceu de novo. Se você for ver no livro de João capítulo 3, quando Jesus fala a Nicodemos acerca do novo nascimento, Nicodemos, ele era príncipe dos judeus. Nicodemos, ele conhecia cabalmente a lei. Nicodemos era instruído acerca da lei, ele conhecia toda a palavra, mas nem por isso ele seria salvo.
nem pelo fato de Nicodemos conhecer a letra da lei, nem pelo fato de ele conhecer praticamente a Bíblia, a letra em si, ele seria salvo, se ele não nascesse de novo. Necessário é vos nascer de novo. Aí Nicodemos chega para Jesus, olha, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele, Nicodemos, tu tem que nascer de novo, cara. Tu tem que deixar o mundo de lado, tu tem que deixar a religiosidade de lado, tu tem que nascer de novo, tu tem que ser uma nova criatura. E isso acabou dando um choque na vida de Nicodemos, porque Nicodemos, por mais que sabia sobre a lei, ele não sabia nada. Por mais que ele sabia as palavras desse livro, ele conhecia a letra, mas ele não conhecia nada, ele não conhecia Deus. Muitas pessoas conhecem a letra, conhecem a teologia, mas ela nunca teve um encontro real e verdadeiro com Deus. Essa é a realidade de muitos. Muitas pessoas conhecem sim a Bíblia de capa a capa. Se você for ver na casa do espírita, o espírita tem na mesa a Bíblia. Se você for na casa do evangélico, ele tem a Bíblia. Se você for na casa do católico, ele tem a Bíblia. Se você for na casa do macumbeiro, ele tem a Bíblia na mesa. Mas por que muitas vezes não acontece o milagre na vida do evangélico, na vida do católico, na vida do espírita, na vida do macumbeiro, na vida do budista? Por que não acontece o milagre na vida dessas pessoas? Porque eles conhecem a letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito é o que traz vida. Quando eu conheço apenas a letra, eu estou me matando, porque eu acho que eu conheço a palavra, mas eu não conheço nada, porque eu não cumpro a palavra. A Bíblia fala que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante ao primeiro, amar o meu próximo como a mim mesmo. É ou não é? Aí tem gente que ela odeia o irmão, odeia, não digo irmão de sangue, mas odeia a pessoa que é considerado pela Bíblia como um irmão. E aí ela vai, quando se ajoelhar, pedir perdão para Deus. E ela, na intenção dela, ela fala assim, não, mas Deus vai me perdoar porque eu estou pedindo perdão para Deus. Mas nem ela perdoou o irmão que está do lado dela. Como é que Deus pode perdoar alguém se a pessoa em si não abre o coração para perdoar o próximo? A Bíblia fala que quando você tem algo contra o seu irmão e você for depositar a sua oferta no altar, primeiro deixa a sua oferta e vai reconciliar-te com teu irmão. Depois você volta e deixa a sua oferta no altar. Assim terá agrado Deus de ti e da tua oferta. Mas pastor, que oferta é essa? É o meu envelope do dízimo ou de oferta? Não. Se você for ver lá em Romanos capítulo 12, a Bíblia fala que a oferta, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei-vos o vosso corpo como o nosso culto racional. A minha oferta que eu deixo no altar, o que é? É a minha oração, é o meu jejum, é as minhas súplicas, é a dádiva que eu apresento a Deus. Essas são as minhas ofertas que eu apresento a Deus. Se eu tenho algo contra o meu irmão, Deus não vai ouvir a minha oração. Se eu tenho algo contra alguém que eu odeio, que talvez me fez mal, que talvez a pessoa tenha causado algum mal contra mim e eu não quero perdoar e o meu coração está manchado, meu amigo, não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você fazer nada, que Deus não vai ouvir sua oração. Se você for ver a Bíblia fala que o povo de Israel, os anciões vieram oferecer a Deus as suas orações. Aí Deus fala para Ezequiel, o que esses homens estão fazendo aqui? Aí Ezequiel fala, olha, em outras palavras, vieram, pedir o conselho do Senhor. Aí Deus falou assim, não, eu não vou atender às orações dele. Falam para eles lembrarem, lá no dia do deserto, do pecado do pai deles. Falam para eles lembrarem das maldições, das murmurações que eles faziam lá no tempo, no deserto, contra mim. Deus não ouviu a oração daqueles homens. Por quê? Porque sobre eles havia uma maldição. Para mim poder se achegar diante de Deus e pedir a benção dele na minha vida, é necessário que primeiramente eu limpe o meu coração do pecado. Eu limpo o meu coração da mágoa, do ressentimento, do ódio, de tudo aquilo que está inflamando a minha alma, porque um homem religioso, ele acha que pode ser salvo pelas obras, mas a Bíblia diz que nós não somos, se você for ler em Efésios capítulo 2:8, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, por intermédio da fé em Cristo Jesus, e não somos salvos pelas obras, para que homem nenhum se glorie por elas. Ou seja, não é tudo que eu faço, aparentemente pelas minhas obras, que eu vou ser salvo, não, se o meu coração está podre. A Bíblia fala primeiro limpar o interior do copo, para que o exterior possa ficar limpo. Para que eu possa apresentar minha oferta a Deus, é necessário que primeiro eu limpe o meu lado de dentro, para que o lado de fora possa resplandecer. Então,
à luz do Espírito Santo. Para que eu possa, então, reconhecer que Cristo morreu por mim, é necessário que eu morra por Ele também. É difícil? Quem falou que seria fácil? Até a palavra de Deus disse que haveria perseguição, que seria difícil, que haveria dias maus. Até a própria palavra de Deus diz que os dias são maus. Tem dias que são maus. Tem dia, meu amigo, que não é uma coisa que dá errado. Tem dia que tudo dá errado. Tem dia que a pessoa não vê a hora do dia acabar, que ela não está mais aguentando. A Bíblia fala sobre isso. Mas o que eu tenho que fazer para suportar os dias maus? Se você for ver em Efésios capítulo 6, versículo 10, a Bíblia fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar os dias maus. Ou seja, para que eu possa suportar os dias maus, é necessário que eu venha me revestir com toda a armadura de Deus, que é a palavra dele, o capacete da salvação, o escudo da fé, a palavra de Deus na minha vida. A Bíblia fala que o obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Obreiro é só aquele que está na igreja, que está vestido com uniforme, pessoal? Não. Obreiro é todo aquele que faz a obra. Se eu estou aí fora evangelizando uma pessoa, eu sou conhecido como um obreiro, porque eu estou ganhando uma alma para Jesus. Mais vale uma alma do que o mundo todo. Se você ganha uma alma para Cristo, a Bíblia diz que uma multidão de pecado lhes são perdoados. Olha só a importância de uma alma. Então é necessário que, para que eu possa morrer para Cristo, como vamos dar continuidade aqui, você vai ver que ele fala que outras pessoas de fora têm que reconhecer que eu morri para Ele, que eu tenho que dar um bom exemplo. Olha só, agora 5,15, 2 Coríntios 5,15, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos, segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo, segundo a carne. Contudo, agora já não conhecemos desse modo. Paulo está falando à igreja de Coríntios assim: olha pessoal, se vocês morreram para Cristo, se realmente vocês têm morrido para Ele, como a gente crê que Cristo morreu pela gente e a gente morremos para Ele, então é necessário que quem está lá fora reconheça essa morte do mundo. Reconheçam que eu morri para o mundo, reconheçam que eu não estou vivendo mais para o mundo. É necessário que as pessoas do mundo reconheçam que se Cristo morreu por mim, como diz as Sagradas Escrituras, é necessário que eu morra também para Ele. É difícil, é muito difícil. É necessário que o mundo não conheça mais eu com as obras mundanas. Aqueles que praticavam as obras do mundo não praticam mais. Aqueles que faziam o que o mundo fazia não fazem mais, porque ela assumiu um compromisso com Deus. Ela assumiu um compromisso com a palavra dele. Eu nasci de novo. Se a Bíblia fala que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, então eu tenho que ser uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Tudo que eu fazia lá no mundo, eu não faço mais hoje. Tudo que eu praticava no mundo, hoje eu não pratico mais. Por que a igreja em si, ou o mundo, vê a igreja como uma igreja careta, uma igreja acusadora, uma igreja que aponta o dedo, uma igreja que julga? A Bíblia fala que devemos julgar com justiça. Por que o mundo vê a igreja como uma coisa difícil de lidar? Porque a igreja em si não pratica o que o mundo pratica. Por que o mundo vê a igreja como uma igreja careta? Porque a igreja em si é a igreja adornada, a igreja que nasceu de novo, ela não pratica as mesmas coisas que o mundo pratica. Ela nasceu de novo. No último dia, a Bíblia fala que a igreja vai subir com as vestes limpas, purificada com o sangue do Cordeiro. Se eu nasci de novo, eu vou subir com as minhas vestes limpas, purificadas, com as minhas vestes adornadas. Colossenses capítulo 3, versículo 1, fala assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Ou seja, se Jesus ressuscitou por mim e eu também ressuscitei juntamente com Ele, porque se eu creio que Jesus ressuscitou por mim, a Bíblia fala que eu juntamente com Ele ressuscitei também. Morri para o mundo e estou ressuscitando segundo a palavra dele. O pensamento daqueles que ressuscitaram juntamente com Cristo tem que pensar lá nas coisas que são do alto. Não pode pensar nas coisas que são da terra, as coisas que são terrenas. O homem,
o cristão verdadeiro, ele não anseia pelas coisas terrenas. Ele prefere a salvação da alma do que ter que conquistar as coisas do mundo. Você pode ver que a maior luta de todas as pessoas aí fora são querer conquistar e serem reconhecidas pelo mundo, não é? São querer conquistar as coisas que o mundo pode oferecer e ser conhecida pela sociedade. Aí a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 3, tens nome que vive, mas estáis mortos. Quantas pessoas têm nome que vive para a sociedade, mas está morto diante de Deus? A minha luta não é ser reconhecida pelo mundo, a minha luta é ser reconhecida por Deus. Por mais que a sociedade não reconheça minhas obras diante deles, por mais que a sociedade ou o mundo não reconheça aquilo que eu faço por Deus, por isso que eu sempre falo, o que eu faço para Deus tem que ser para Ele, tem que ser em oculto. A Bíblia fala que quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, tranca a tua porta e ora em secreto a Deus, e Ele vai te recompensar. Não podemos fazer como os fariseus hipócritas que oram nos montes achando que vão ser ouvidos. A Bíblia fala sobre isso. Tudo que eu faço eu tenho que fazer em oculto para Deus, e assim Ele vai me recompensar pela fé. Tudo que eu faço eu tenho que fazer diretamente para Ele. A Bíblia fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, porém fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que eu faço tem que ser para a glória dEle. Você trabalha, faça o seu trabalho para a glória dEle. Você está tendo um prato de comida na sua casa, até o prato que você come tem que ser para a glória dEle. Davi certa vez falou assim: olha, Senhor, o que darei eu a Deus, ou o que darei eu a Ti, por todas as coisas que tem me dado, se tudo que eu tenho vem de Ti? Tudo que a gente tem vem dEle, tudo que a gente tem vem de Deus. Nada o homem conquista por mérito próprio. Deus, Ele cede, quanto o mal como o bem também. O mal foi criado por Deus. Não pode ser verdade, muitas pessoas não creem, e ela não acredita nisso. Se você ler lá em Isaías 45, versículo 7, vai dizer assim, que o Senhor criou as trevas e criou a luz, criou a paz e criou o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Deus fez todas as coisas. Se uma pessoa está carregando uma maldição na vida dela, ela está com mal e é o diabo, quantas pessoas dizem, né? Não estou defendendo o mal, não estou defendendo o diabo. Mas muitas pessoas falam assim, na igreja é assim: pastor, ora porque eu estou com um grande mal na minha vida, né? Ora porque tem uma grande maldição na minha vida. Como é que eu vou orar por algo na vida da pessoa, que a Bíblia fala que maldição sem causa não subsiste? Se há uma causa na vida da pessoa, se há uma maldição na vida da pessoa, existe uma causa. Se há uma maldição na vida dela, tem um causador, tem uma causa. Ou seja, é algo que ela está fazendo de errado, é algo que ela está fazendo escondido, achando que todo mundo não vai saber, escondendo dos olhos de Deus, mas a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre o justo e sobre o ímpio. Não há nada oculto que não seja revelado. Certa vez Davi pecou, e Deus falou assim: Davi, por tu ter pecado em oculto, a tua vergonha será em público. Tudo que eu faço escondido vai vir à tona, meu amigo. Eu posso fazer o máximo escondido que for, eu posso tentar esconder de todo mundo, mas uma hora vem à tona. Eu não consigo esconder dos olhos de Deus, porque isso vai ser para o meu julgamento do último dia. Todos estarão no último dia diante do tribunal de Deus, e tudo que eu fizer vai ser aberto o livro da vida e o livro das obras. Tudo que eu fiz vai estar escrito lá. Se eu não me converter, meu amigo, tudo que eu fiz enquanto eu estava em vida vai ser posto no livro das obras e eu vou ser julgado segundo o meu caminho. Pastor, eu posso, talvez eu tenha feito tantas coisas erradas, eu posso ser perdoado ainda? Se você ler Isaías capítulo 1, 18, a Bíblia fala assim: ainda que o vosso pecado seja como escarlata, se tornarão branco como a neve. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, ainda que o nosso pecado seja como escarlata, ou seja o maior pecado que existe, seja qual for o pecado, e eu chegar diante de Deus, me humilhar diante dele, renunciar minhas vontades próprias, ou seja, deixar o meu coração de lado e saber que eu preciso de um Salvador para a minha vida, meu amigo, meus pecados vão se tornar brancos como a neve, eles não vão existir mais.
Eu não vou ser mais acusado por esse pecado. A Bíblia fala que quando eu coloco o meu pecado em terra em juízo, quando eu julgo ele, no último dia eu não vou ser julgado por eles. Ou seja, eu preciso dobrar os meus joelhos diante de Deus. Aquele versículo que todo mundo fala, tem atrás daquelas plaquinhas de caminhão. Se você vê, tem tanta gente que coloca nas redes sociais que os humilhados serão exaltados, né? Mas não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia não fala que os humilhados serão exaltados. Não. Se fosse assim, todos que estão sendo humilhados seriam exaltados. A Bíblia fala que aqueles que a si mesmo se humilhar serão exaltados. Eu preciso me humilhar diante de Deus para que Ele possa me exaltar no tempo oportuno. Eu preciso me humilhar diante da poderosa mão do Senhor para que Ele possa sim me exaltar no tempo certo, porque como diz Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Eu tenho que morrer para o mundo. Coloque uma coisa no seu coração, todos que estão ouvindo e vendo essa live nesse momento, para que eu possa, meu amigo, ser reconhecido por Deus, né? Porque não acha você pode fazer de tudo nessa terra, de tudo para Ele, mas não é isso que vai te salvar não. Se a gente é salvo pela graça, por intermédio da fé em Jesus Cristo, e para que nenhum homem nenhum se glorie pelas obras, é necessário que eu limpe o meu coração, esvazie-se de mim mesmo, para que Deus possa entrar dentro de mim, para que Ele possa se compadecer de mim, porque a palavra diz lá em Romanos capítulo 9, que Ele vai se compadecer de quem Ele quiser se compadecer, Ele vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Não é todo mundo que vai ter misericórdia dele, não. Não é todo mundo que Deus vai ter misericórdia, não. Ele vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Eu posso fazer de tudo e achar, não, Deus vai ter misericórdia de mim, porque eu estou subindo o monte para orar, porque eu estou lendo a Bíblia todo dia, porque eu estou jejuando todo dia, porque eu estou orando todo dia. Não, não é isso que vai me salvar. Não é isso que vai salvar a minha alma diante de Deus. Ele vai ter misericórdia de quem Ele tiver misericórdia deu. A Bíblia fala em Romanos 9 que uns vasos Ele fez para honra e outros vasos Ele fez para desonra. Uns Ele fez vaso para a ira, filho da perdição ou filho do pecado, e outros então Ele fez os vasos para a honra, os filhos celestiais que herdarão o reino dos céus, aqueles que serão chamados santos, separados do pecado. Quem que são esses separados do pecado? São aqueles que lutaram em terra, que não atribuíram o seu coração. A Bíblia fala em Oséias 3,3, andarão dois juntos se não estiver em concordância. Não podemos cochear entre dois pensamentos. A Bíblia fala, se eu assumir um compromisso com Deus, eu tenho que andar segundo o cetro de justiça. Apocalipse fala, aquele que é santo, santifique-se mais ainda, porém aquele que é sujo, lance-se para a sujeira. Por quê? Para que no último dia não venha ter desculpa, dizer assim, pastor, eu estava no culto no domingo, buscava a Deus, mas durante a semana eu estava fazendo tudo de errado. Eu estava no culto, ouvindo a palavra, eu orava, até chorava, aquele momento, até sentia, né, a emoção, porque é uma emoção. Tem pessoas que sentem a emoção do momento, tocam louvor, ela chora. Na hora da palavra, ela chora, mas é o momento, é a emoção que está entrando dentro dela. Quer saber se alguém nasceu de novo? Quer saber se uma pessoa nasceu de novo? Não é dentro da igreja que a gente vai ver. A gente vai ver pelas obras lá fora. A gente vai ver da maneira que ela trabalha lá fora. A gente vai ver, então, é como eu sempre falo e falei na reunião esses dias, né? E postei esses dias na página da igreja. Se Jesus estiver na tua casa, meu amigo, os seus vizinhos vão perceber. Se Jesus estiver na tua casa ou na tua vida, os teus vizinhos, os teus amigos vão perceber. Por que vão perceber? Porque eles vão perceber pelo testemunho da sua vida. Eles vão perceber porque você está dando um bom testemunho da palavra de Deus. Você está pregando para os necessitados, você está pregando para os aflitos. A Bíblia fala que Cristo, Ele nos preparou, Ele nos levantou para pregoar as boas novas aos quebrantados de espírito. A palavra de Deus diz, bom suave é os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ou seja, eu preciso pregar para os necessitados. Mais vale uma alma do que o mundo todo. Quando eu converto uma pessoa, uma multidão de pecados me são perdoados. Então é necessário que a palavra de Deus seja pregada, para que seja então a palavra atribuída aos necessitados, para que a palavra venha pairar. A palavra vai e não volta vazia.
Quando eu prego a palavra de Deus, ela vai entrar dentro de algumas pessoas. Ela tem que entrar. Então, é necessário que eu converta o meu coração do pecado. É necessário que dentro de mim não haja, meu amigo, mais a concupiscência mundana, o desejo do mundo, não haja mais o pecado que é para a morte, porque a Bíblia diz que tem pecados que são para a morte e também tem pecados que não são para a morte. Quando eu falo que a igreja não é lugar para que pessoas permaneçam em pecado, digamos assim que a igreja é lugar de pecador, pastor, mas a igreja está ali de braços abertos para os pecadores, sim. Todos os pecadores têm que entrar na igreja, porque a palavra de Deus diz que aquele que vem a mim, de maneira eu lançarei fora. A gente acabou de ler, se Cristo morreu por mim, eu tenho que morrer por ele. Se eu creio que Cristo morreu pelos meus pecados, então os pecados não podem fazer mais parte da minha vida. A Bíblia fala que quando eu creio e nasci de novo, que Cristo morreu por mim, depois de um tempo, eu me lanço para o mundo de novo, eu me lanço para a concupiscência da carne, eu estou chamando Jesus de mentiroso. Eu estou falando assim, olha, o que ele fez para mim não valeu a pena. O que ele fez para mim não foi válido. Eu estou fazendo com que a cruz não seja reconhecida. Quando eu nasci de novo, estou um tempo na igreja, depois eu saio, eu estou chamando Jesus de mentiroso. Porque para quantas pessoas eu preguei que Jesus era bom e mudava a minha vida, mudava a sua vida? Para quantas pessoas eu preguei que Jesus, ele transforma a vida das pessoas do lado de dentro? Porque se eu falar para você que você vai vir para a igreja para pagar a sua dívida, meu amigo, se eu falar para você que você vai vir para a igreja para você ser curado de alguma doença, eu vou ser mentiroso, porque não foi para isso que ele te chamou. Ele disse que ele chamou não os justos, mas sim os pecadores para o arrependimento. Quando as igrejas fazem folheto, né? Está lá no folheto da igreja, vamos botar um exemplo assim, você que sofre com insônia, com doença, com isso, com aquilo outro, e você vai para a igreja para se livrar disso, não é para isso que Jesus me chamou. Ele não chamou interesseiros. Que base bíblica eu tenho nisso? Quando Jesus transforma os pães e os peixes, multiplica os pães e os peixes, todo aquele povo se maravilhou, todo aquele povo engrandeceu-se, todos saciaram a sua fome. Aí a Bíblia fala que Jesus, quando pregou a palavra para eles e multiplicou os pães e peixes, Jesus pegou e saiu e foi para outra banda do mar. E quando Jesus chega na outra banda do mar, quem está lá? O mesmo povo que viu a multiplicação dos pães e peixes. Aí falou, mestre, tu estás aqui? Aí Jesus fala assim, eu sei por que vocês estão aqui. Vocês não estão aqui pela palavra que eu tenho pregado, não. Vocês estão aqui porque vocês viram a multiplicação que eu fiz. Ou seja, estavam ali pelo interesse. Vós me buscais não pela comida que permanece, vós me buscais pela comida que perece. Foi isso que Jesus falou para aquele povo. Hoje na igreja é a mesma coisa. Sabe qual é o problema do povo? O povo trata Jesus como um remédio de partilheira, só buscam quando precisam. O povo de hoje em dia vai atrás de Jesus quando necessita, não tem um compromisso com ele. Somente quando precisa, fazem de Cristo um escravo, fazem de Cristo um garçom. A religião de hoje em dia está implantando na cabeça dos religiosos que eles estão indo para a igreja e tem que cobrar de Deus aquilo que é deles por herança. Meu amigo, se você tem que cobrar de Deus aquilo que é seu por herança, e você morrer, você é condenado à perdição futura, que o que é seu por herança é o inferno, não tem nada mais, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. É o que a palavra de Deus fala, não há um justo sequer debaixo dos céus, não há ninguém que pode dizer assim, eu sou santo, eu sou puro, eu sou... Não, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A única coisa que é seu por herança, se você olhar pela lógica e ler a palavra de Deus, não vai atrás dos falsos profetas, dos religiosos. A Bíblia fala que o povo foi levado a cativo porque eles sofreram porque lhe faltou conhecimento. Quando eu não conheço a palavra de Deus e estou indo atrás do que todo mundo fala, para você ver, até Paulo, quando foi pregar a palavra aos gentios, o povo, ouvindo a palavra da verdade, falaram assim, Paulo, peraí, a gente vai ver realmente se está escrito aqui. Se tiver escrito aqui, a gente vai colocar em prática. Agora, se não tiver escrito, a gente não vai dar ouvido. Falaram para Paulo, o maior discípulo da história. E a Bíblia fala que esses foram mais nobres que outros. Porque em tudo que Paulo falava, eles repousavam a sua fé nas Escrituras. Ou seja, o pastor pregou, esse vídeo vai terminar. Quando terminar, você vai pegar a sua Bíblia
e você vai ver realmente se o que eu preguei está certo. Se o que eu preguei realmente está escrito na palavra de Deus. Não vá atrás de texto, vai atrás de contexto. Se você vê no livro de João 10:10, eu vou falar da minha área agora. Muitos pastores pregam o livro de João 10:10, né? O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Aí Jesus fala assim: mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Aí os pastores falam assim: olha, o diabo veio senão para roubar, matar e destruir, mas a Bíblia não fala que é o diabo. A Bíblia fala que é o pastor mercenário. Ele vindo o lobo arrebatar as ovelhas, ele foge. Leia em João 10:10 que você vai ver. Ele vê o lobo vindo, ele foge. Ele deixa as ovelhas isentas do pastor. Ele deixa as ovelhas ali à solta, para que o lobo possa devorar essas ovelhas. A Bíblia fala que o ladrão é o diabo, não é o diabo. A Bíblia fala que o ladrão é o pastor mercenário. Quando eu não dou a minha vida pelas minhas ovelhas, eu sou conhecido como mercenário. Por isso que eu falo para o meu povo, para o povo da nossa igreja, para o povo a quem a gente entrega a nossa vida, em oração, em jejuns, em súplicas de oração. Eu falo para todo mundo que senta na cadeira, e todos que estão ouvindo essa live, essa pregação agora, podem confirmar como é verdade. Eu prefiro magoar eles com a verdade do que matar eles com a mentira. Eu prefiro perder pessoas pregando a verdade, pelo menos o dia que essas pessoas morrerem e irem para a condenação, para o inferno, o sangue delas não vem sobre a minha cabeça. A Bíblia fala, Deus falou assim: olha, porque eu não tenho prazer na morte do ímpio, a não ser que ele se arrependa. Deus não sente prazer na morte daqueles que pecam e morrem no pecado, porque a pessoa vai pecar e morre no pecado, o que está proposto para ela? Não existe purgatório, não existe a pessoa fazer a missa de sétimo dia para a salvação da alma. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que todos que morrerem estarão diante do tribunal de Deus, sendo julgados segundo a sua obra. Eu vou ser julgado segundo as minhas obras. Eu vou ser julgado segundo o meu coração. Eu vou ser julgado segundo a intenção do meu coração. Tem pessoas que talvez ela fala assim: mas eu ajudei tantas pessoas. Mas com qual intenção você ajudou? Para ser reconhecida por tudo e por todos? Uma pessoa pede um copo d'água para mim, eu dou esse copo d'água, mas eu tenho ódio dela. Ah, mas eu dei um copo d'água. Mas Deus vai julgar a intenção do coração. Deus falou para Samuel: Samuel, eu não olho como o homem vê, eu olho o coração, eu olho o lado de dentro. Deus não olha o seu lado de fora. É como a gente falou agora: ainda que o meu homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia após dia. A gente tem que colocar uma coisa na cabeça: tem que se revestir de toda a armadura de Deus para que possamos suportar os dias maus. Os dias são maus. Se você for ler Mateus 24, sobre o princípio das dores, você vai ver que tudo que a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus já está acontecendo, e algumas coisas já aconteceram. A gente já está vivendo os últimos dias. A Bíblia fala: os carros chocar-se-ão nas praças, o seu padecer são como tocha de fogo. O próprio profeta viu isso no Velho Testamento. Como é que ele viu isso? Nos últimos dias iriam acontecer isso. A Bíblia fala que nos últimos dias, os dias seriam abreviados por causa dos escolhidos, porque se esses dias não forem abreviados, até os escolhidos perderiam a salvação. Por causa do pecado, os dias foram abreviados. Ou seja, antigamente o dia não passava tão rápido como está passando hoje. Hoje o dia está voando. É um sinal da volta de Jesus. Esse vírus é um sinal da volta de Jesus. Haveria pestes em vários lugares. Se você ler Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, você vai ver que a Bíblia fala que haveria a nuvem de gafanhoto, haveria peste, e Deus iria reter água dos céus. E se o meu povo se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus pecados, eu sararei a sua terra. Ele fala: se o meu povo fazer isso. Ele não fala de quem está lá fora, do mundano. O problema do povo evangélico, religioso, é achar que Cristo, ele é irado com o povo lá de fora. Não, porque o povo lá de fora, ele que criou o vaso de ira, o vaso de desonra. Agora a ira de Deus é contra o povo que está dentro da igreja, que ouve a palavra da verdade. Aí a gente vê no tempo de Moisés, quando Moisés foi libertar o povo da escravidão do Egito. Quantas pessoas entraram na terra prometida? Somente Josué e Caleb. E o resto?
morreram tudo no deserto. Por quê? Se você ler lá em Números 14, Deus fala para Moisés e Josué: até quando esse povo vai murmurar contra mim? Será que eles não viram os sinais que eu fiz na vida deles? Será que eles não viram a nuvem que eu coloquei diante da face deles de dia e a nuvem de fogo durante a noite, a coluna de fogo durante o dia? Será que eles não viram? Tem muitas pessoas que vê Deus agindo na vida dela, mas a única intenção do coração dela é achar: pô, estou passando um problema e Deus não é comigo. O único que recebeu tudo de mão beijada, eu sempre falo isso nos cultos, o único que recebeu tudo de mão beijada foi Adão. E a gente está sofrendo as consequências até hoje. Depois de Adão, aí vem Abraão, segue com os profetas, segue com os homens que Deus chamou. Todos esses, após Adão, todos eles foram provados na fé. Passaram pelo deserto, tiveram que provar sua fé realmente se querem herdar a terra prometida. Hoje não será diferente com a gente. Nós vamos ser provados, nós vamos passar pelo deserto. O problema da igreja hoje é que quando uma pessoa ela passa por um problema, pastores religiosos falam o quê? Não, irmão, vamos orar porque é o diabo. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. A Bíblia fala que quando os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, juntamente com eles foi o diabo. Aí chegou diante de Deus e Deus falou assim: Satanás, de onde tu vens? Vieste rodear a terra, andastes observando o meu servo Jó, o homem íntegro, um homem justo, um homem reto. Aí o diabo fala o quê? Ele é assim porque ele tem tudo. Ele é assim porque você deu tudo para ele. Agora tira tudo dele para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Deus fala para o diabo: tira tudo que ele tem, só não toca na vida dele. Deus conhecia o coração de Jó. Aí o diabo vai lá e toca na vida de Jó. Jó perde tudo que tinha. Jó perdeu a família. Jó perdeu as bênçãos materiais que ele tinha. Jó perdeu tudo que ele tinha. Mas a Bíblia fala que em tudo Jó não blasfemou com seus lábios. Jó pegou lepra na sua pele, ao ponto de se raspar com telha e pedaços de carne caírem no chão. Em tudo, Jó não blasfemou com os seus lábios. Se Jó vivesse no tempo de hoje, meu amigo, vamos usar nossa inteligência agora. Se Jó vivesse nos tempos de hoje, agora, da religião sistemática, o que os pastores falariam? Não, traz Jó aqui que a gente vai botar a mão na cabeça e vamos expulsar esse demônio, porque é um demônio. Alguma coisa ele fez, não é verdade? Não, Jó, então, alguma coisa, ou ele não dizimou, ou ele não fez, alguma coisa ele fez. Mas quem que colocou aquilo na vida de Jó? Deus permitiu que o diabo tocasse na vida dele. Aí a gente vai lá e faz a reunião de 7 quinta-feiras da quebra de maldição. É o que eu estava falando ontem para algumas pessoas. Pastores que fazem 7 quinta-feira, 7 sexta-feira, qual seja o dia da quebra de maldição. Mas contra quem? Contra o diabo? Sabendo que a palavra em Deuteronômio fala: Deus falou, eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Se eu for fazer uma reunião voltada para a quebra de maldição, será que eu vou estar indo contra o diabo? Será mesmo? Se é Deus que coloca a maldição na vida das pessoas? Ah, mas Deus é injusto. Não tem injustiça na parte dele. A Bíblia fala assim: poxa, a injustiça da parte de Deus? Paulo fala: de maneira nenhuma. Como é que pode a criatura falar para o Criador assim: olha, por que tu me fizesses assim? Como é que pode eu falar para Deus: por que você me fez assim? Eu não posso chegar diante de Deus, meu amigo, e querer murmurar contra Ele, ou blasfemar contra Ele, ou argumentar alguma coisa contra Ele. Se eu faço algo contra a minha própria vida, eu vou colher as consequências do que eu tenho implantado. Eu não posso, então, criticar Deus, falar: Deus não está me ouvindo, sem eu olhar o caminho que eu estou trilhando. Muitas pessoas estão padecendo pelo caminho que ela tem trilhado, e não é pela vontade de Deus não, meu amigo, porque se pela vontade de Deus ela estaria na presença dele. Se fosse pela vontade de Deus, ela teria entregado a vida dela para Deus. Mas aí chega a questão do livre-arbítrio, não é verdade? Ah, pastor, mas eu tenho liberdade para fazer minhas escolhas. Então quando você sofrer, não critica a Deus pelo seu sofrimento. Quando você passar por um problema, não coloca a culpa em Deus não. Você tem que analisar o caminho que você está tomando. Aí voltamos à questão de Jó. Deus permitiu. Deus, como falou em Isaías 45:7, eu crio a paz e eu crio o mal.
Eu coloco diante de vós a bênção e eu coloco diante de vós a maldição. É Ele que coloca, não é diabo, não é demônio nenhum, não é espírito nenhum. Tira isso da sua cabeça. Se você está andando segundo a concupiscência do seu pecado, diante da concupiscência do mundo, diante dos seus erros, blasfemando contra Deus, porque a Bíblia fala que se eu me entreguei para Ele e eu estou praticando as mesmas obras do mundo, eu estou blasfemando contra o nome dEle. Aí eu estou chamando Deus de mentiroso, eu estou chamando Ele de mentiroso. Eu estou chamando o próprio Deus de mentiroso pela palavra dEle. Eu tenho que andar segundo a palavra que nos foi revelada por intermédio de Jesus Cristo. Jesus mesmo falou, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ele mesmo falou, aquele que está de pé, cuide para que não caia, e aquele que permanecer até o fim será salvo. Ou seja, eu tenho que permanecer até o fim. Vou passar problema? Quem falou que não? Vou ser perseguido? Quem falou que não? Assim como perseguiram os profetas do passado, ele fala, e assim como perseguiram a mim, assim será a vós também. Então a gente vai ser perseguido pela palavra, vão blasfemar contra o poder de Deus, vão dizer que a gente está errado, vão dizer que o nosso evangelho é careta, vão dizer que a palavra que a gente está pregando é errado. Eu quero que prove aqui, ó. Prove na palavra, na Bíblia. Eu não aceito sugestão de terceiros que falam assim, eu acho. Eu não aceito. Eu só aceito quando falam assim, está escrito na palavra de Deus. Aí eu vou aceitar, meu amigo. Aí eu vou aceitar de coração, porque aí a palavra dele está falando. Agora, quando não, eu acho que Deus não é assim. Sabe o que a Bíblia fala? Que Deus, ele é um Deus irado, e ele está irado para sempre. Deus está irado para sempre contra o seu povo. A ira, a cólera, toda a gritaria de Deus está sobre todos os filhos da perdição, o filho do pecado. No último dia, a ira de Deus há de se manifestar na vida de todos aqueles, então, que entregaram o seu coração à concupiscência, os desejos infames, à sua própria vontade. Guarde essa palavra dentro do seu coração. Nós não temos culto no momento, devido ao decreto do governo. Aí eu pergunto para você agora, eu acho ridículo o que muitas pessoas colocam no Facebook, colocam nos seus status de internet, no WhatsApp. Como que a pessoa fala assim, quando tudo isso acabar eu vou para a igreja, eu não vejo a hora de ir para a igreja. Primeira vez, quando tudo acabou, a pessoa não veio. Coloca uma coisa no seu coração, não existe outro caminho a não ser o caminho do Evangelho de Cristo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O que dói na vida de uma pessoa hoje que sai do mundo e vem para a igreja, não é ela permanecer na igreja, é ela ter que lutar contra o que está dentro dela. É ela ter que lutar contra o que está dentro, o que ela trouxe do mundo. Não é difícil uma pessoa permanecer na igreja. Tem muita gente na igreja, a Bíblia fala assim, ainda que o número dos judeus são comparado à areia do mar, somente os remanescentes é os que serão salvos. Quem são os remanescentes? Aqueles que nasceram de novo, aqueles que assumiram um compromisso com Deus, aqueles que não deixaram se levar pela concupiscência do engano, aqueles que não atribuíram, então, como a gente sempre fala, o mundo na sua vida dentro da igreja. Tá bom? Eu quero que você guarde essa palavra dentro de você. Quando tudo isso acabar, uns vão voltar, outros não. Paulo falou assim, e deixando a congregação, como é costume de alguns. Muitas pessoas que estão ouvindo hoje talvez estão afastadas da igreja. Eu guardo uma coisa dentro do meu coração e sempre prego isso dentro da igreja. Quem está me assistindo e é da igreja sabe o que eu estou falando. Eu nunca defendi placa de igreja, nunca vou defender placa. A gente botou uma placa na igreja? Botamos. Por quê? Quantas igrejas estão manchando o nome de Cristo? A gente colocou para que as pessoas falam assim, não, lá na igreja tal, realmente eles pregam a verdade. Lá na igreja tal, seja qual for a igreja que defende o evangelho de Cristo, vá para uma igreja que não seja mais perto da sua casa, vá para uma igreja que seja mais perto da Bíblia. O próprio Deus falou, o próprio Jesus falou em Apocalipse para a igreja que tinha nome de que morria, a nome que vivia, mas estava morta. Olha, confirma os que estão também para morrer. Ou seja, se eu tenho o evangelho de Cristo, eu tenho que nascer de novo, eu tenho que confirmar esse evangelho para aqueles que estão para morrer também, dentro da igreja.
Eu falo para o povo da nossa igreja, não defenda a nossa placa, defenda o Evangelho de Cristo. Não defenda a placa da igreja que a gente colocou, defenda o Evangelho de Cristo, porque somente nele a gente vai ter vida. Você que se afastou de qualquer maneira. Eu se afastei porque dentro da igreja eu vi tanta coisa errada. Na sua família você também vê tanta coisa errada, mas você não deixa da sua família. No mundo que você vive, você vê tanta coisa errada, meu amigo, mas você não deixa. No mundo que você vive, tantas coisas erradas e diariamente acontecem, mas você não deixa o mundo. Mas por que deixa Deus? Por que deixa a palavra dele? Porque realmente a pessoa não nasceu de novo. Paulo falou, porque sinto prazer nas perseguições, nas fraquezas, porque sinto prazer nas injúrias, porque sinto prazer na fome, na nudez, na escassez. A Bíblia fala, e Paulo falou assim, olha, porque em tudo eu sei dar graças a Deus, porque quando estou fraco, aí que sou forte. As maiores cartas de Paulo, ele escreveu dentro de prisões. Nenhum momento a Bíblia nos oferece riqueza. Me mostre isso. Pastor, está lá no Velho Testamento. Leia 1 Coríntios 3, capítulo 13. A Bíblia diz que o Velho Testamento por Cristo foi abolido. Hoje nós vamos sofrer as consequências, nós vamos padecer pelo nome de Cristo, nós vamos ser injuriados. João Batista foi cortado a cabeça dele porque ele defendeu a palavra de Deus, porque ele falou para a mulher do rei, falou assim, olha, o que vocês estão fazendo está errado, vocês estão vivendo em pecado. Eles não eram casados. A cabeça de João Batista foi degolada, porque João Batista falou a verdade. A Bíblia fala que não devemos temer o que o homem pode fazer à nossa carne, mas sim temer aquele que pode lançar nossa alma no Sheol, no Guiena, no Hades, no inferno. Eu tenho que temer a palavra de Deus. Se eu não estiver na palavra, meu amigo, só tem um caminho que a minha alma vai tomar o rumo, é o caminho da perdição, aonde haverá choro e ranger de dentes. Você que está afastado, volte enquanto é tempo, porque haverá um tempo que não vai ter mais tempo. Se agora está difícil, você não consegue voltar amanhã, muito menos depois, porque vai se tornar muito mais difícil do que agora. A oportunidade é agora. Pastor, mas tem tanta coisa errada. Você vai ver coisa errada em todos os lugares, dentro da igreja, dentro da nossa igreja. A Bíblia fala que a obra é de Deus, mas é feita pelo homem. Eu sou falho, os meus obreiros são falhos, os membros que eu pastoreio são falhos. Mas uma coisa eu lhe digo, meu amigo, a nossa luta, a nossa guerra é para que a nossa alma seja salva. A nossa alma, ela não venha padecer no Hades. A nossa luta é para entregar nossa vida somente àquele que criou a nossa redenção por intermédio de Cristo Jesus, que por uma cruz, hoje a gente tem salvação. Se não fosse a cruz de Cristo, hoje todos padeceriam no inferno. Valorize a cruz de Cristo, volte ao tempo da inocência. Quantas vezes, meu amigo, Cristo te livrou, até você no mundo hoje. Quantas vezes Cristo te livrou, quantos livramentos Ele tem te dado. E você não tem olhado para isso, então é momento de voltar. É o momento de você largar um mundo nojento, um mundo blasfemo, que é o nosso mundo que a gente vive hoje, e voltar para as dádivas de Cristo, tá bom? Guarde essa palavra dentro de você. Nós vamos fazer uma oração agora, para que Deus possa abençoar essa palavra, para que Ele possa abençoar você, para que Ele possa abençoar a vida de todos aqueles que estão nos assistindo agora. Peço também para você compartilhar essa pregação, porque muitas pessoas não estão podendo ir para a igreja, mas eu creio que essa palavra pode entrar no coração de muitas pessoas. Compartilha ela nos grupos de pregação que você tem, nos grupos de palavra, voltado à fé, para familiares, para que todos possam ter conhecimento do que é a palavra de Deus. Então você que está com o seu familiar aí agora, você vai colocar a mão no seu coração, a gente vai fazer a oração da fé, para que Deus possa então, por intermédio de Cristo Jesus e do Espírito Santo, entrar nesse momento na sua casa, no seu lar, e abençoar o seu lar, e levar a palavra da salvação até você, porque mesmo Isaías, como disse, quem deu crédito à nossa pregação, você tem dado crédito à pregação, então é o momento que a gente vai fazer a oração da fé agora, para que a palavra penetre no mais íntimo do seu coração. Feche os seus olhos, em nome do Senhor Jesus, que nós vamos fazer a oração da fé. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, teu Filho, meu Pai, eu te peço nesse momento, que essa palavra que foi pregada, meu Deus, nesse momento, pregado a verdadeira palavra, as Escrituras, meu Deus, por intermédio dessa live,
meu Deus, por intermédio da internet. Hoje nós não podemos ter o culto presencial, mas o Senhor é onipotente, meu Pai. O Senhor pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu te peço nesse momento, ó Deus de Israel, o Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso, aquele que disse na sua palavra que o Senhor, meu Deus, não largaria aqueles que viriam a Ti, de maneira nenhuma o Senhor iria fazer isso. Eu apresento a vida de todos que estão nos assistindo nesse momento, através dessa live, meu Pai. Que a Tua mão forte e poderosa esteja sobre a vida dessas pessoas. Meu Deus, que o Teu poder se aperfeiçoe na fraqueza de cada um. Meu Deus, que aqueles que estão afastados de Ti possam retornar a tomar dessa água, meu Deus, da fonte da vida. Meu Deus, que aqueles que se afastaram do Evangelho genuíno, do Evangelho pleno, meu Pai, possam retornar a Ti, porque a Tua própria palavra diz que mais vale uma alma do que o mundo todo, meu Deus. Olha para o coração daqueles que têm se afastado nesse momento, que anseia, que tem saudade, meu Pai. Aqueles que choram nesse momento porque não têm mais forças. Aqueles que nesse momento têm chorado lágrima de sangue, meu Deus, porque não conseguem mais voltar. O mundo tem gritado dentro dela, meu Pai. Fortalece a fé de cada um que está fraco. Aqueles que são do céu têm que viver para o céu. Aqueles que nasceram de novo, ressuscitaram segundo a Tua palavra, ressuscitaram com Cristo. Meu Deus, como a Tua palavra diz, tem que ansiar por aquilo que é do alto, meu Pai. Então eu te peço nesse momento, ó Deus de Israel, coloca a Tua mão forte e poderosa no lar de cada um. Que cada um que está ouvindo essa oração possam ser tocado, meu Pai, por essa palavra. E quando tudo voltar ao normal, meu Deus, que o Senhor venha erguer a Tua igreja. Meu Deus, dá força para a Tua igreja. Que nós possamos voltar a ser a igreja primitiva, meu Pai. Aonde o amor pelo Evangelho pairava. Aonde o Teu poder se aperfeiçoava sobre a vida de todos aqueles que lançavam o mundo em terra e lançavam o seu coração à Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, abençoa todos, meu Deus, e dá uma semana abençoada, que seja uma semana rica, meu Deus, e abençoada pelo Teu Espírito Santo. É o que nós assim te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os da fé digam amém e diga graças a Deus. Amém. Então você que nos ouviu nesse momento, que essa palavra penetre no mais íntimo do seu coração, que essa oração que nós fizemos hoje, agora nesse momento, seja o canal para bênção, para abençoar você, abençoar toda a sua casa e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. A nossa igreja fica localizada, então, aqui no bairro São Luís, na rua São Pedro, no número 47, bem perto da sorveteria Maroma, onde que era a antiga igreja Ágapa. Você que quer conhecer o nosso trabalho, a palavra que a gente prega, as portas estarão abertas. E você que tem alguma dúvida a respeito da palavra que pregamos, pode chamar eu nas minhas redes sociais, que a todos eu vou então atender de coração aberto. Deus abençoe a todos e um forte abraço e até mais.